Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é a aula 2 do nosso módulo sobre os 12 trabalhos de Hércules. E hoje vamos falar exatamente sobre o nascimento de Hércules. Quem era Hércules, o nome romano, ou Heracles, o nome que foi dado pelos gregos? Pois bem, Hércules foi o maior dos heróis mitológicos. O mito de Hércules, pela chave da interpretação astrológica, é a história de um homem em busca do seu verdadeiro eu, da sua verdadeira identidade. Seu nome de batismo foi Alcides. E ao longo de toda a sua jornada, ao longo de toda a sua vida, mesmo que inconscientemente, ele sempre buscou pelo seu verdadeiro nome. Aqui nesta representação nós vemos o símbolo solar, o símbolo do Sol pela astrologia. O símbolo do Sol é um círculo com um ponto no meio. Esse ponto central representa o indivíduo, o eu, dentro de um todo universal. Ele representa a necessidade de vivermos o nosso centro, que é o nosso eu. Muitas vezes acabamos sendo apenas parte desse sol, porque o restante dele nós não compreendemos ou nós não temos consciência. Hércules, em sua jornada de desenvolvimento, ao longo de seus 12 trabalhos, vence os desafios impostos para ser completo. Para falarmos do nascimento de Hércules, é necessário, antes disso, falarmos um pouco de Júpiter, ou Zeus. Júpiter é o deus da criação, é o deus da expansão, é o deus do crescimento. A missão de Júpiter é procriar, é ampliar a sua família. E por isso ele tem tantas amantes ao longo das suas histórias mitológicas. Júpiter há muito tempo planejava o nascimento de um filho que fosse o maior desses heróis e que pudesse não só proteger a humanidade, mas também proteger os deuses do Olimpo. Para isso, Zeus começou a pesquisar quem seria ou quem poderia ser a mãe desse herói. Em sua busca por encontrar a mãe perfeita, ele encontrou Alcmena, uma mortal que tinha grandes predicados. Além de muito bela, era uma pessoa de um caráter irreprimível. Havia apenas um único problema. Alcmena era esposa de Anfitrião, o rei de Tebas. Assim, Zeus aproveita um momento em que Anfitrião está em uma expedição de guerra e se apresenta a Alcmena como o próprio Anfitrião. Como ele faz isso? Bom, Júpiter, Zeus, é aquela pessoa que enxerga tudo. Então ele está acompanhando esta batalha onde o Anfitrião está e percebe que Anfitrião venceu a guerra, está retornando para casa e antes dele retornar, ele então se transforma no próprio Anfitrião como se ele estivesse chegando de batalha. Alcmena o recebe, estava saudosa do marido e, claro, Zeus se aproveita disso e se unem por 3 dias consecutivos. Zeus solicita a Hélio, o deus do sol, e a Selena, a deusa da lua, para que parassem de trabalhar e que esse dia fosse então muito mais longo. O filho de Júpiter, gerado por Alcmena, seria o rei da casa de Perseu. Afinal de contas, Alcmena era neta do próprio Perseu. E, portanto, Hércules seria o futuro rei também nesse sentido. Após esses 3 dias, Anfitrião chega em casa e encontra a sua esposa e diz para ela: querida, cheguei, que saudade estava de você. Alcmena não entende muito bem, porque afinal de contas eles até já dormiram juntos, já faz algum tempo que o anfitrião está em casa. Mas, mesmo assim, cede aos encantos novamente do marido e vai deitar com ele.
E com isso, Alcmena gera dois filhos. Gera Hércules e o outro de Anfitrião. Para que Alcmena não ficasse desmoralizada perante o marido, o próprio Júpiter se encarrega de contar para Anfitrião que a sua esposa está esperando um filho seu, um filho de Júpiter e um filho também do próprio Anfitrião. Com isso, claro, se um deus chega para um mortal e diz que foi ele que engravidou a sua esposa, ele vai ficar quieto, vai ficar até honrado por esse ato. Mas o grande problema não é Anfitrião. O grande problema de Zeus é Hera, a sua verdadeira esposa. Apesar de já estar acostumada com as escapadelas do marido, ela nunca aceitou esse tipo de postura do Zeus. Ela é extremamente ciumenta e também é a protetora dos casamentos, então ela não admite isso. E por isso, todos os filhos de Júpiter, fora do seu casamento, principalmente com os mortais, são perseguidos por Hera de uma maneira extremamente violenta. Embora Júpiter tenha mantido o segredo, prestes a Hércules nascer, Júpiter não se aguenta. Essa é uma característica bastante forte do planeta Júpiter no mapa astrológico. Júpiter, ele além de ser expansor, além de necessitar crescer e expandir, também é dado muito a fanfarronices. E Zeus, em um belo dia, né, regado a muito néctar e ambrosia, fala que em breve terá um novo filho e que esse filho seria o rei de Micenas, Mideia e Tirino, por ser um primogênito da geração. Hera, naturalmente, fica sabendo e fica completamente irada com essa situação. Ela decide se vingar, mas essa vingança não é uma vingança simplesmente de uma fúria enraivecida, mas sim de uma sutileza feminina que naquela época era muito comum nas mulheres, que hoje em dia a gente às vezes não vê mais. Então, o que ela fez? Ela fez Júpiter prometer que o primeiro filho da descendência de Perseu seria o futuro rei. Júpiter não viu problema nenhum, afinal de contas, ele sabia que Hércules estava para nascer e fez uma promessa. E uma promessa divina é uma promessa que não pode ser quebrada. Assim, Hera colocou seu plano em ação. Primeiro, ela antecipou o nascimento do primo de Hércules, Euristeu. Assim, o Euristeu nasceu prematuro, de 7 meses. Ao mesmo tempo, a Hera mandou a Ilítia, a deusa dos partos, para impedir o nascimento de Hércules. O que a Ilítia fez? A Ilítia foi até a casa de Alcmena, ao longo do processo de parto, e cruzou do lado de fora as pernas, os braços, os dedos, para que o nascimento não ocorresse e Hércules viesse a falecer. Assim, Alcmena teve dores de parto ampliadas e sofreu por 10 meses, até que uma das servas, percebendo que alguma coisa estava errada, que provavelmente haveria algum deus interferindo no processo de nascimento, tem uma ideia, tem um estratagema para enganar a deusa. Ela, em um determinado momento, sai correndo para fora da casa, dizendo que Hércules havia nascido e comemorando esse fato. Ilítia, nesse momento, fica confusa, fica sem saber o que fazer e desfaz os braços cruzados, desfaz as pernas, fica espantada com a situação. E nesse meio tempo, o Hércules consegue finalmente nascer. Como Euristeu nasceu primeiro, Hércules perdeu
o direito de ser rei e também o direito de ser divino, de ser um Deus. Esta necessidade de reparação foi algo que, durante toda a vida de Hércules, foi buscada por ele, para que ele se tornasse um verdadeiro Deus e um verdadeiro filho de Júpiter. Apesar de não ter herdado o trono e também não ter se tornado uma divindade, o fato é que Hércules era filho de Zeus e, por isso, era um bebê, uma criança totalmente diferente. Ele era muito poderoso, era indisciplinado, temperamental e, claro, extremamente forte. Da mesma forma que Hércules era forte, ele também tinha fome e muitas vezes Alcmena não conseguia dar de mamar de uma maneira suficiente para que ele ficasse saciado. Então Zeus armou um estratagema juntamente com o seu fiel escudeiro, Mercúrio, para que a Hera amamentasse o Hércules. Assim, sempre que Hera dormia, eles colocavam o bebê para mamar no peito de Hera, sem que ela percebesse isso. Mas, um certo dia, Hércules, em seu afã de se alimentar, foi muito afoito, ele é muito forte, e ele morde o seio de Hera enquanto ela dormia. E a Hera sente uma dor terrível, se acorda, vê aquela criança grudada no seu seio e a afasta bruscamente. E ao afastar Hércules do seu colo, jorra de seu seio o leite materno, o leite divino. E esse leite divino se esparrama pelo céu, dando a formação das estrelas da nossa Via Láctea. E a Via Láctea, que é aquela faixa de estrelas que nós vemos no céu, é literalmente o caminho de leite em grego. Hera queria a todo custo se livrar do menino. E em um determinado momento enviou ao seu berço 2 serpentes venenosas para dar cabo do menino. No momento em que isso aconteceu, o irmão gêmeo de Hércules, o Íficles, começou a chorar. Mas o Hércules não se intimidou, pegou as serpentes e achou até engraçadinhas. Começou a brincar com elas e as estrangulou apenas com a força das suas pequenas mãozinhas, digamos assim. Essa parte do mito é uma cena muito representada por vários artistas ao longo dos séculos. Essa cena representa a luta de Hércules para domar e para controlar os seus próprios instintos. Cobras e serpentes podem significar diversas coisas. Normalmente, quando elas estão de pé, elas significam assuntos ligados à medicina e à sabedoria. Mas quando as cobras estão representadas rastejando ou então em sua posição de ataque, elas efetivamente significam perigos, ameaças e forças do mal que necessitam ser combatidas. Hércules foi crescendo e, à medida que ele foi crescendo, ele necessitava de instrução. Portanto, na adolescência, o Hércules foi encaminhado para o centauro Quirón, um centauro sábio que conhecia tudo a respeito das artes, da música, da matemática, da medicina, da filosofia e também da arte da guerra. Ali com Quirón, Hércules aprendeu tudo isso e aprendeu a manejar um arco e flecha. Era a sua arma preferida, além do seu famoso bastão feitos da oliveira. Com Quirón, Hércules também aprendeu a mexer com venenos, a mexer com poções, e ele usava esses venenos para embeber a ponta das suas flechas para que elas se tornassem mortais. Apesar de muito inteligente, o Hércules era uma personalidade extremamente bruta, muito violenta e temperamental. Acabava muitas vezes se embriagando, se embebedando, e certo dia se envolveu em uma briga com os outros centauros. Nós precisamos lembrar que os outros centauros não são sábios e nem civilizados como Quirón. São metade homem, metade animais, mas que possuem
o seu instinto de selvageria, o seu instinto de violência muito, muito aflorados. Em um determinado momento dessa briga, Hércules pegou o seu arco e flecha e começou a disparar suas setas nos centauros. Matou diversos deles e, em um determinado momento, uma das flechas acertou a coxa de Quíron. Como Quíron era imortal, a flecha não o matou, mas deixou nessa divindade uma ferida que, mesmo com todo o conhecimento de Quíron, ele jamais conseguiu curar. Nós vamos ver mais detalhadamente esse mito quando nós falarmos de Quíron, mas eu estou chamando a atenção dessa história porque ao longo da trajetória de Hércules, ele também vai conseguir se redimir perante o Quíron, fazendo com que ele consiga resolver esse problema. Depois, mais adiante, a gente conta também essa história. Mas é importante destacar aqui que Quíron, em nosso mapa astrológico, representa as nossas feridas que são difíceis de curar. Volto a reforçar aqui que o Hércules possuía uma índole muito boa. Ele era extremamente honesto, ele era muito gentil com as mulheres. No entanto, Hércules era encrenqueiro, vivia se metendo em confusões e também em farras, estava constantemente bêbado. E quando ele bebia, ele possuía, pela sua força e pela sua violência, um perigo muito grande. Era diante de um adversário que se revelara impressionante, tratou de arquitetar então uma armadilha para que Hércules pudesse efetivamente morrer. O que ela fez? Ela provocou uma loucura momentânea no Hércules e ele acabou, sem saber o que estava fazendo, matando a sua esposa e os seus filhos. Na mitologia, para os deuses, para as divindades, matar membros da família é um sacrilégio que é imperdoável. Como os deuses abominam tal atitude, impuseram a Hércules apenas uma forma de se redimir de tudo isso, de se purificar do crime cometido e se submeter a uma série de provações determinadas pelo impiedoso rei Euristeu. É claro que Euristeu adorava Hera, e no final das contas era Hera quem assoprava aos seus ouvidos quais seriam os trabalhos que Hércules deveria fazer. Hércules está extremamente arrependido do que fez, e ninguém mais do que ele está disposto a pagar o preço pela remissão dos seus pecados. Por isso, de bom grado, ele se prontifica a executar todas as tarefas que o rei Euristeu lhe propuser. Além de aceitar o grande castigo, Hércules, que na realidade até o momento se chamava Alcides, troca o próprio nome para Heracles, ou seja, a glória de Hera. Essa troca de nome tem por objetivo apaziguar um pouco a situação com a sua arqui-inimiga, a deusa Hera. Quando nós fazemos um paralelo desse mito com a astrologia, nós vemos que não há evolução sem o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Assim como os 12 trabalhos são desafios para Hércules, a vida nos coloca provas, obstáculos, desafios que nós precisamos suportar e ultrapassar para o nosso próprio autodesenvolvimento. Quem lida com os desafios de uma forma construtiva e não por uma forma de lamentar a sua sorte, consegue aos poucos unir a sua parte terrena com a sua parte divina, porque todos nós temos estas duas partes em nosso ser, uma parte profana e outra parte sagrada. Por isso, como o próprio nome de Héracles diz, glória a Hera,
porque ao impor os 12 trabalhos para Hércules, ela permitiu a oportunidade para que ele pudesse não só apenas se redimir, mas subir aos céus como um ser muito mais evoluído. Então, essa é a história do nascimento de Héracles e como ele chegou até o momento em que ele precisava fazer os 12 trabalhos impostos pela Hera. Nas próximas aulas, nós vamos aprender um pouco mais sobre esses 12 trabalhos, saber quais seriam esses 12 trabalhos e como eles estão associados aos signos do zodíaco. Cada um dos trabalhos tem uma ligação com um determinado signo do zodíaco. E assim como no mito, na astrologia, nós podemos perceber a evolução pessoal de cada indivíduo para um ser mais evoluído. Obrigado por estarem aqui com a gente. Espero vocês para a próxima aula. Até lá, até breve. Tchau, tchau.